Boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria que aqui nós retornamos, né? Para rever nossos amigos, nossos irmãos de ideal, de caminhada, que são conhecidos já. São de ideal e de caminhada, né, Tamir? De 20 e tantos anos, né? Aí nessa caminhada aí no movimento espírita. 30 anos desde o início da nossa chegada ao centro espírita. Não é nada, né? Ainda. É muito pouco. Para a gente conhecer todo esse manancial de luz, de esclarecimento, de conhecimento, essa ciência, essa filosofia de cunho religioso que nos eleva, que nos esclarece, que nos enobrece, que é a doutrina espírita. É pouco tempo. A gente acha, tô 30 anos já, ouvindo palestras, estudo, lendo, e a gente percebe que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que menos a gente sabe. Tem tanta coisa para se conhecer, para compreender, porque a gente é um trabalho de formiguinha. Nós vamos construindo aos poucos, desenvolvendo aos poucos a nossa compreensão. Por isso a gente entende, aqueles que são recém-chegados na casa espírita, nem sempre compreende um estudo mais aprofundado, ou se orientar a estudar, por exemplo, a Gênese, o livro dos médiuns, é mais complicado de compreender. Né? Alguns livros de André Luiz, alguns anos atrás, o seu Olindo Leite, já desencarnado, da casa que nós começamos, ele dizia: filha, vai devagar, não tenha pressa, não tenha pressa. Então aqueles livros de Gabriel Delane que ele falava, Camille Flammarion, quase o movimento espírita não conhece, ele conhecia tudo e aquilo interessava. Gabriel Delane, Camille Flammarion, que mais? Leon Denis, né? Eu comprei alguns, mas eu comprei, eu dizia, eu não entendo nada. Eu leio, eu achava maravilhoso ele falando de algo relacionado àquelas obras, e eu dizia, nossa, eu ficava maravilhada ele falando, passando. Quando eu ia ler, eu não entendia nada. Então ele dizia, não tenha pressa. Então a gente vê que 30 anos, 20 anos, um ano, às vezes não é suficiente para a gente entender algumas obras. Mas à medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai desenvolvendo um pouquinho mais a nossa compreensão, essa limitação que a gente estava tendo vai se ampliando. E a gente vai entendendo um pouquinho. Entendemos hoje, quando se falava na Bíblia, a gente lia a Bíblia, né? A gente veio de outros credos religiosos, e a nossa bússola era a Bíblia. Né? Então, quando se falava de alguma sessão da Bíblia, a gente não entendia. E hoje a gente falando de encarnação, a gente acha assim, por que no Evangelho está encarnação? Necessidade da encarnação, mas a doutrina espírita fala muito de reencarnação. É óbvio que uma coisa leva a outra, né? Mas a necessidade da encarnação é uma outra questão. Existem várias situações envolvendo a reencarnação. Então, a encarnação, vou colocar meu óculos porque eu sou mais novinha, né? É sempre a encarnação. É a passagem do espírito, a nossa passagem como espírito pela vida corporal. Então, qual é essa necessidade? Se existe um plano espiritual e a doutrina espírita nos esclarece que nós viemos de lá. Nós nascemos em espírito. Onde Deus nos criou espíritos. Isso já desenvolvido, né? Eu já vou chegar no espírito, mas se a gente for reportar lá atrás, o nosso princípio espiritual, é uma aula aí para uma semana. Então vamos
Somos criados espírito, a imagem e semelhança de Deus, como dizia Jesus, em espírito. Então viemos do plano espiritual. Nós somos criados também nesse início simples e ignorantes. Não vamos levar ao pé da letra. Ignorante não é aquela pessoa que fica chutando todo mundo e blasfema e é bravo, enfim, né? E discute com as pessoas, enfim. Não é isso. Simples, porque não tivemos nada, a gente não tinha nada além do nosso princípio. Não desenvolvemos nada. Viemos simples, sem nenhuma bagagem, nenhum conhecimento, assim como ignorantes, falta desse conhecimento. Desconhecer as coisas, nós vamos aprendendo ao longo da nossa vivência em espírito. Nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades, né? Vamos adquirindo, enfim, as nossas potencialidades, que isso está latente em cada ser, né, que foi criado por Deus. Então, todas as aptidões, todas as potencialidades foram criadas em nós, para que a gente desenvolva. Não veio nada pronto, por isso simples e ignorantes, porque não tínhamos ainda aprendido as coisas. E iríamos aprender, né, ao longo da nossa vivência em espírito. Não vamos dizer em reencarnação, vamos chegar lá. Então, somos simples e ignorantes. Pela misericórdia de Deus, nos proporcionou muitas oportunidades desde a nossa criação e fomos desenvolvendo a inteligência e, por consequência desse desenvolvimento, nós éramos simples e ignorantes. Já começamos a desenvolver algumas coisas. A inteligência, quando chegamos nesse patamar, nós recebemos algo chamado livre-arbítrio. Bom, aí, essa liberdade com responsabilidade, porque nós, por mais simples e ignorantes que ainda estávamos, mas com o desenvolvimento já da inteligência, ganhamos o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a liberdade de escolha. Então, o caminho estava apresentado pelas leis divinas. Tinha ao longo dos milênios, porque ninguém aqui que a gente nasceu agora, né? Nós somos criados agora, 30 anos, 50 e poucos anos, o Otávio só tem 25, né? Menos aí. Então, não temos essa idade, né? Assim como as criancinhas inocentes que a gente pega no colo, né? A gente olha, né? Olha que inocente, não sabe nada, que anjinho. Às vezes ali, esse anjinho aparenta ser um anjinho, porque toda carinha de bebê, né? Por mais que aquele espírito que habite aquele corpo já tenha sido perverso. Tem aquela carinha de anjo para conquistar a gente, né? Ninguém resiste. Eu vejo lá no hospital, passa aquelas mãezinhas, tá saindo da maternidade. Ai, que coisinha mais linda, que cabelo bem ralinha, pelezinha rosadinha, que lindo. Mas na frente você não sabe como vai se tornar, né? O que vai despontar ali. Então, bem latentes aí essas tendências. Mas, enfim, essa questão de nós nascemos, já, a nossa idade aí é milenar. Nós chegamos hoje aqui, Elzira, com esse nome, Altamiro, né? Agora, do jeito que ele nasceu, do jeito que ele é, eu nasci do jeito que eu estou hoje. Né? Eu fui me construindo, nós fomos nos construindo ao longo dos milênios. Jesus é o Cristo, o Espírito missionário, evoluído a tal ponto de ser o nosso, vamos dizer assim, nosso governador, o nosso amparo, a nossa luz, o que nos ampara, que nos assiste nessa caminhada da evolução. Ele é responsável pelo planeta, por nós que estamos aqui
habitando. Então, Jesus é um dos Cristos do universo. Né? Cristo é um espírito missionário que chegou a um patamar de evolução, né, muito alto. Então, existem outros corpos, outros planetas e existem outros Cristos. Mas Jesus é o um missionário. É aquele que foi escolhido para nos conduzir ao progresso, à evolução. E é responsável por todos nós. Então, ele não chegou onde está simplesmente foi criado já puro, já elevado. Ele também passou por todo o processo da evolução. Então, por que a necessidade? Se nós fomos criados espíritos e vivemos no plano espiritual, por que haveria essa necessidade da encarnação? Todos são criados simples, ignorantes e instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Mesmo os espíritos que desde a criação se dedicaram ao bem também têm necessidade da encarnação. Porém, atravessam menos vicissitudes. Aí há escolhas, né, boas, melhores, que aceleraram o progresso dos espíritos. Então, o livre-arbítrio aí funcionando da forma mais positiva possível. Né? Às vezes a gente usou o livre-arbítrio para desviar o caminho da evolução, o caminho do bem. E aí demoramos um pouquinho mais para evoluir. Então, o Cristo passou por esse processo como nós. Então, aqui, no Livro dos Espíritos, esse tema, eu até esqueci de colocar também, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25 e 26. É o último tema desse capítulo, Nascer de Novo. Ele fala todo sobre reencarnação e encarnação. Quem quiser estudar, né, capítulo 4, item... Que? Não, peraí, eu ia colocar no 4. Então, nosso Pai Criador, que é tão misericordioso, Ele nos dá essa oportunidade de crescimento. E iguais. Ninguém pode dizer que Deus deu privilégios para Jesus, para os Cristos, para os Espíritos elevados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25 e 26. Então aqui a gente fala dessa necessidade da reencarnação. O que diz o Evangelho aqui? Eu vou dar só uma lida rápida nessa passagem, para a gente esclarecer um pouco sobre essa questão. Tem uma pergunta aqui no Evangelho, nesse capítulo, nesse item 25 do capítulo 4, que diz: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Responde os espíritos, mais precisamente São Luís. São Luís foi um dos auxiliares espirituais, vamos dizer assim, da falange do Espírito de Verdade, que estavam conduzindo todo esse trabalho de Kardec. Então, o Espírito de São Luís auxiliava Kardec nos seus estudos, nessa experiência com os médios e nessas mensagens que vinham do plano espiritual para esclarecer a todos nós. E hoje estamos aqui ouvindo sobre isso. Então, a passagem dos Espíritos, diz São Luís, pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E há muitos que pensam que não haveria necessidade, ou se perguntam por que a necessidade da encarnação, se no plano espiritual a gente poderia aprender, a gente poderia desenvolver algumas coisas, a inteligência e tudo mais.
Mas é no meio material que, ante as vicissitudes, que são o esforço que a matéria nos impõe, vamos dizer, o sofrimento, porque nós não viemos aqui, a finalidade da reencarnação não é fazer com que a gente sofra, que a gente aprenda pelo sofrimento, mas as vicissitudes nos impõem a desenvolver as nossas aptidões, a nossa inteligência. Quando uma pessoa que não teve condições de estudar para ter uma boa profissão, uma profissão razoável, não teve condições, o pai e a mãe moravam no meio do mato, era longe, não tinha escola, e aí os filhos tiveram que trabalhar na roça, e tiveram que se virar, plantar para comer, e vender em algum lugar distante, enfim. E não tinha condições porque tinha que ajudar o papai e a mamãe. Muitas pessoas deixaram de estudar para ajudar a família, não é verdade? Então tiveram a oportunidade de estudar. Embora não quer dizer que uma outra encarnação ela não tenha estudado e desenvolvido inteligência. Mas não teve condições de ter uma profissão favorável porque não estudou. Mas a necessidade fez com que algumas criaturas desenvolvessem pelo esforço alguma técnica, algum tipo de, se for na plantação, algum tipo de produto, foram criando situações diante do dia a dia para melhorar em casa, melhorar a produção, e foram criando normas, criando técnicas e acharam coisas que até inclusive conseguiram vencer financeiramente por conta dessas aptidões desenvolvidas pela necessidade que a vida estava lhe impondo. Então, às vezes, a dificuldade, as vicissitudes nos leva a um progresso, mesmo sem um estudo da escola. Porque a vontade é um atributo do espírito. Então, o espírito tem essa vontade. Então, colocada intimamente em nós, um dos atributos, dentre tantos, a vontade. Então, a vontade impulsiona, é uma mola propulsora, ela impulsiona a gente à ação. Se a gente tem vontade, a gente corre atrás, a gente pensa, a gente raciocina, e claro, que às vezes esse esforço também tem uma ajuda espiritual. Aí, além do merecimento, alguém nos dá ideia, vendo o nosso esforço, estamos ali batalhando, eu tenho que descobrir um inseticida lá para minhas plantas que não tem onde comprar e não tem como, eu tenho que descobrir um meio de eles não atacarem os meus pezinhos lá na minha roça de milho, sei lá o que eu planto lá, feijão. E aí eu vou descobrindo vendo que isso, colocando junto com outra coisa, está ajudando a matar as pragas. Então aí a pessoa começa a trabalhar muito em cima daquilo e descobre um meio de um produto que depois ele pode até começar a vender no mercado e depois se torna dono de uma fábrica. Não é verdade? Por que não? Porque a vontade impulsiona. Então a gente desenvolve pela necessidade as nossas aptidões. Por isso nós temos que estar aqui, na Terra. Lá no plano espiritual, a gente não precisa muito desse esforço de plantar, E tem a vida espiritual, temos várias coisas no mundo espiritual para o nosso bem-estar, enfim, mas não precisamos trabalhar pelo pão. A gente precisa trabalhar para crescimento, doação, aprendizado e crescimento no plano espiritual. Não tem moeda. Não precisamos ir lá na feira comprar as verduras, as frutas. A gente tem isso de outras formas no mundo espiritual, a alimentação. Então é uma outra questão. Mas essa necessidade da encarnação nos leva, o objetivo de tudo é chegar à perfeição. É desenvolver em nós a inteligência, as aptidões e o lado moral, os nossos sentimentos. Então, por isso, é a
necessidade de estarmos aqui. Qualquer privilégio seria uma preferência. Então, Deus, como falei, nos deu igualmente as mesmas oportunidades que todos nós. Começar do mesmo ponto de partida. Simples, sem nenhum privilégio, sem ter algo a mais que o outro, simples e ignorantes. Todos nós, inclusive eu mencionei aqui o Cristo. Eu escutei uma vez, faz muitos anos, acho que mais de 20 anos, um senhor, muito boa vontade, estudava muita Bíblia, ele falou que Deus, para criar o universo, ele precisou primeiro criar os anjos. Os anjos, os querubins, os serafins, para ajudar ele na criação, porque eles iam ser espíritos iluminados, anjos perfeitos para poder ajudar. E não existiu isso. A gente, pelo estudo da doutrina, a gente entende, compreende hoje que até os anjos, os espíritos de luz, perfeitos, eles superiores, eles começaram no mesmo ponto de partida que todos nós. Então, todos nós estamos fadados à perfeição. Uns pelo bom uso do livre-arbítrio, das boas escolhas, chegarão mais rápido. Outro, por mau uso do seu livre-arbítrio, pelas escolhas um pouco mais erradas, equivocadas, dificulta um pouco mais a marcha até lá. Desvia o caminho, mas tem que retornar. E esse retorno sempre se dará na vida corpórea, para voltarmos ao caminho. De novo, tanto Deus é misericordioso. Então, não creamos que a encarnação, a reencarnação, aí já estou falando de retorno à vida corpórea, de reencarnação, é um castigo. Porque nós temos que resgatar os débitos, né, as coisinhas erradas que a gente fez, os equívocos que cometemos, o mau uso do nosso livre-arbítrio. É um castigo para a gente, porque a gente veio aqui para resgatar, para pagar. É óbvio que a gente lê muitas coisas e está bem claro que, claro, seguindo aquela passagem do Cristo, não saireis daqui enquanto não pagareis tudo até o último centil. A questão daí do pagar não é a gente pagar, sofrer porque fizemos sofrer alguém. Pagar com o mal que nós fizemos. E a gente volta lá numa passagem de Pedro, quando ele falou, né, que o bem, o mal que fizemos pode ser pago com bem. Então, quando Jesus chamou a atenção de Pedro que ele queria, ele cortou a orelha do soldado que estava ali segurando Jesus, fazendo com que ele sofresse, chicoteando Jesus. Então ele ficou furioso e fez isso. E ele, Pedro, Bahia com espada. Ele deu um conselho para Pedro que serve para todos nós hoje. Mas o Pedro disse em uma outra ocasião, mais lá na frente, que o amor cobre multidões de pecados. O que ele quis dizer com isso? Que nós podemos resgatar aqui na vida física, quando viemos para uma nova oportunidade, resgatar os males com o amor. Não precisamos sofrer. Eu cortei meu dedo, eu cortei meu braço, tive uma doença que tive que amputar a perna, porque alguém me disse que na outra encarnação eu fui dono de escravo, eu fui cuidador de escravo, capataz, e eu cortei lá, né? Peguei um facão lá e cortei o braço de um, fiz alguma coisa, e hoje eu estou sofrendo por isso. Pode ser? Pode ser. E por que teve que passar por isso? Talvez porque esqueceu de trabalhar até ali, naquele momento, até aquele momento da sua vida, o bem. Se a gente se dedicar mais à prática do bem, da caridade, de se doar, de se empenhar, nós estaremos anulando muitos males que fizemos. E talvez, em vez de perder um bracinho inteiro ou uma perna, poderia perder só um dedinho, né? Um dedinho, um corte.
As queimaduras aqui da padaria, que tem aqui marcada, eu sempre digo, eu queimei muita gente porque eu queimei à toa, toco lá e já fritou, né? Estou queimado. Então, assim, mas eu agradeço porque só isso. Poderia cair no fogo, né? Não é verdade? Então, assim, a gente não sabe, a gente entende que a gente ainda precisa fazer muito. A gente faz muito pouco pela humanidade, muito pouca caridade. Imagina que Deus é tão misericordioso que Ele nos permite que a gente resgate a prestação. Suaves prestação. Muito suave. E a gente reclama às vezes porque deu uma topada no dedo, que arrancou a unha, estraguei minha unha, que eu paguei não sei quanto na manicure para pintar, e fala, e briga, e chora, e xinga, e tropeçou ali, machucou só o dedo, ou arrancou a unha mesmo, né? E quantas pessoas aí, quantas dificuldades, nasceram aí tetraplégico, ou ficaram tetraplégico, paraplégico, nasceram com doenças congênitas desde aí já nasceram com as doenças que se chamam congênitas, estão sofrendo, às vezes privados de caminhar, privados de enxergar, privados de falar, de se locomover, tendo uma vida vegetativa, e às vezes a gente reclama porque arrancou uma unha. Então a gente vê que nós resgatamos, e essas pessoas também que vivem uma vida mais difícil, com provas muito mais difíceis, às vezes também não estão expiando, que é o que a gente fala aqui, como eu falei, resgate é expiação. Então, na encarnação, na reencarnação, nós não estamos só expiando, quer dizer, resgatando ou pagando, como a grosseiramente modo nós às vezes costumamos falar. Mas a gente também está em prova, e às vezes escolhidas por nós. Nós viemos aqui para passar alguma coisa, tivemos umas orientações, até a oportunidade de escolher o gênero de provas, e tudo certo. Lá no plano espiritual, antes da reencarnação, a gente concordou. Não, mas eu quero, cheio de boa vontade. Chega aqui, a vida física nos coloca um véu de esquecimento. Então, quando nós estamos encarnados, nós esquecemos, mas a gente vai passar pelas provas. Só que às vezes a gente desvia do caminho de Deus, livre-arbítrio. A gente desvia. Em vez de a gente aproveitar as provas para crescer mais rápido, evoluir mais rápido, qual a gente tinha aceitado, nós desviamos e nos comprometemos ainda mais. Voltamos para lá falhos, com mais dívidas do que nós viemos. Então, também tem isso, nós viemos para passar por provas. Nem toda prova é expiação, né? A expiação serve como prova. Expiação serve como prova, se bem suportada, se bem vivida, se bem aceita. E temos também, além das expiações, as provas, a missão. Os espíritos também vêm para a Terra, não só para passar por expiação, não só para passar por provas, mas para ser um espírito missionário, com missões. Eu digo que eu não tenho missão, eu tenho tarefas. A gente sabe, eu não tenho missão, não tenho essa elevação para ser um espírito missionário, mas temos tarefas. Nós viemos aqui incumbidos de alguma coisa. Ser um bom pai, uma mãe, criar os filhos, criar filhos de alguém, né? Auxiliar o companheiro ou a companheira, que não é por acaso que estão juntos, aqueles filhos que vieram, que não é por acaso que estão juntos, que temos algum compromisso aqui com família, com alguém, com algum irmão, com espíritos que hoje estão juntos. Então temos alguma tarefa de ser até um pedreiro, por que não? Até um lavrador, um professor, um médico, uma enfermeira, nada é por acaso. Então a espiritualidade vai nos conduzindo a situações que nos vai, através do uso da nossa liberdade, levando ao caminho que nós viemos predestinado ou assumindo. Mas às vezes a gente já recua no meio do caminho. E aí, pronto, acabou falhamos na prova.
Na próxima situação, no retorno no plano espiritual, começa-se todo um trabalho de aprendizado lá em preparação para uma nova oportunidade e recomeço. O item 26, aqui diz, porque é os dois, né, que a família me passou, diz o seguinte, do Evangelho segundo o Espiritismo: uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. A diferença que a gente está colocando aqui. O escolar não chega ao estudo superior da ciência senão depois de haver percorrido as séries das classes que até lá o conduzirão. Então, nessas idas e vindas, nós estamos nessa escola da vida terrena, passando de classe em classe, passando por inúmeras experiências que vai nos garantir o aprendizado, o desenvolvimento, o crescimento e a evolução para as próximas classes. Então, chegaremos a espíritos puros um dia através dessas idas e vindas ao plano terreno, idas e voltas ao plano espiritual e retorno e vindas para o plano físico. Então, na matéria, diante de todas essas lutas que nós enfrentamos aqui, nós vamos desenvolvendo tudo isso em nós para que a gente possa chegar à evolução que Deus espera de nós. É para isso que nós somos criados por Deus. Não fomos criados por Deus para passear aqui à toa. Nós estamos também aqui à toa. Então, a doutrina espírita nos esclarece acerca dessa questão. Através desse conhecimento da encarnação, a necessidade de estarmos aqui encarnados, desde a primeira encarnação, quando adquirimos condições com o espírito e livre-arbítrio, a primeira encarnação, e posteriormente as reencarnações, tantas quanto forem necessárias para a nossa evolução, chegarmos lá como espíritos superiores, perfeitos. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar, mesmo que a gente não queira. Acreditar, aceitar ou não a reencarnação como uma lei divina não vai mudar nada. Tem gente que não aceita isso, eu não acredito nessas coisas. Não vai mudar, ela existe. E tem muitas provas científicas de que ela existe. Na Bíblia, nós podemos, só um rápido comentário, eu sei que já estou avançando. Na Bíblia, tem várias passagens na Bíblia, não vou citar aqui, é um livro espírita que fala de várias passagens na Bíblia comprovando a reencarnação. Uma delas que eu adoro, que eu aprendi, eu só descobri que era reencarnação muito tempo depois de estar estudando já a doutrina espírita. Mateus 17. Ali no momento da transfiguração. Quando Jesus vai no Monte Tabor, com Pedro, José e Tiago, e lá aparece diante deles, isso é para orar, Jesus se transformou, né, numa claridade imensa. Ele ficou com as suas vestes muito claras e muita luminosidade, e eles ficaram meio espantados de ver aquele fenômeno mediúnico. Então, hoje a gente chama de ectoplasma, né, no movimento espírita, quando a gente estuda efeitos físicos. Apareceu diante deles, está lá, gente, nesse capítulo na Bíblia, de Moisés e Elias. Moisés e Elias. Moisés viveu antes do Cristo 900 a 1000 anos, uma média assim. E Elias, antes do Cristo, 600 e tantos anos. Eles ficaram meio espantados com aquela visão. Se materializou ali, fenômeno mediúnico, no Monte Tabor, Moisés e Elias. E aí, um dos seus discípulos perguntou a Jesus: Jesus, é necessário, os escribas que falavam isso, tinha uma crença da reencarnação, já na época. É necessário que Elias volte e restabeleça todas as coisas? Elias estava ali, o espírito de Elias. Ele falou: em verdade vos digo que Elias já veio e vocês não reconheceram. E fizeram com ele tudo o que aconteceu. E aí, continua lá na Bíblia, os discípulos entenderam que era de João Batista que eles estavam falando.
Ou seja, João Batista, na época do Cristo, foi ceifado a cabeça. Você sabe dessa história? Pela filha de Herodes, pedido por Herodes, a mãe de Herodes, pedido pela filha presente na bandeja, por conta do seu aniversário. Não sei o motivo ainda, que eu não descobri, não fui lá a fundo, mas acho que alguma coisa com, né, alguma coisa para, enfim, cobrar dele, e pediu a cabeça de João Batista. João Batista era Elias reencarnado e ninguém reconheceu. Era outro corpo, outra aparência. Então, aí a reencarnação. Nessa passagem se mostra três coisas que a gente comprova como estudo da doutrina espírita: a comunicabilidade entre os espíritos, os fenômenos mediúnicos também, a comunicabilidade através do fenômeno mediúnico que estava ali diante, materializado diante deles, esses dois seres que já voltaram para o plano espiritual, viveram muitos anos antes do Cristo. A reencarnação, então, a comunicabilidade com os espíritos, a imortalidade da alma, a comunicabilidade e a reencarnação, dizendo ali que João Batista era Elias, que veio, foi o precursor da vinda do Cristo. Então, veja, gente, a Bíblia fala de reencarnação. Então, fala a palavra, mas está mostrando através desse esclarecimento, dessas anotações, muito claramente que existe. Então, a gente aceitando, não entendendo, não compreendendo, não acreditando, não vai mudar. Ela é a lei divina, é a lei que nos dá a possibilidade de progresso. Nós progredimos espiritualmente através da reencarnação. Obrigada, que Deus abençoe a todos. Passa muito rápido a hora.